Eu não falo de um comportamento. Essa é minha psicologia, é meu jeito de ser, é, é a construção da minha vida desse jeito. É mais do que isso. É uma angústia onde parte eu quero e parte eu não posso. Então, eu tenho que conciliar tudo isso. Então, dizer assim, no eu, vigoram outras regras para o curso dos atos psíquicos, que no id, o eu persegue propósitos diferentes com outros meios. Sobre isso haveria muito a dizer, mas talvez uma nova comparação e um exemplo possam satisfazê-lo. Deixa eu aumentar aqui a letra, para vocês que estiverem me seguindo pelo YouTube poderem ver melhor esse texto. Deixa eu ver aqui. E aí quando eu aumento a letra, eu mudo a minha tela. E ao mudar a minha tela, vira uma bagunça. E eu já sou uma pessoa muito organizada na minha bagunça. Não deu certo. Deixa eu fazer diferente aqui. Ao fim, ajudava a aumentar para vocês verem e eu me baguncei. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos aumentar diferente aqui. Ele diz assim, sobre isso haveria muito a dizer, que talvez a nova comparação dê um exemplo, na diferente entre a fronte e o interior, tal como se desenvolveu durante a guerra. Né? Então ele começa a dizer, existe o fronte, aquele que está na guerra, confrontando seus grandes inimigos, e aquilo que está dentro. Então, vamos pensar nessa metáfora da guerra. Né? Ele está dizendo assim, e ele diz assim, não nos surpreendemos de que no fronte algumas coisas sucedem de modo diferente do que no interior, e de que nesse fosse permitida muita coisa que tinha que ser proibida no fronte. A influência determinante era naturalmente a proximidade do inimigo. Para a psique, é a proximidade do mundo exterior. Houve tempo em que fora, alheio, inimigo eram conceitos idênticos. Ele está nos levando a pensar assim: nós tivemos um tempo na nossa história, a construção psíquica, em que o dentro e fora era a mesma coisa. É interessante que se você for professor, por exemplo, e trabalhou com criança, se você for pai ou mãe e trabalhou com criança, vai perceber muito que numa determinada idade, entre 2 e 3 anos da escolinha, a criança está aprendendo o conceito de dentro e fora. Lá que eu vou falar da formação da imagem do espelho, que começa aos 6 meses, você vai ver outros teóricos trazendo toda essa discussão, mas o que Freud está nos dizendo assim, teve um tempo em que fora e dentro era tudo igual, tudo era uma coisa só. Então não havia conflito. Então ele começa a dizer que na primeira infância, naquele primeiro momento, nós não tínhamos conflito. Então você pega um bebê, uma criança, né, vamos colocar a idade ele traz a idade até 3 anos de idade, não nesse texto, mas em outros textos, em outros momentos, né, até 3 anos você não vê a angústia existente na criança, exceto a possibilidade de sentir-se abandonado ou castrado. Mas no momento que isso acontece, nós temos aí um trauma acontecendo, montando uma personalidade. Mas a criança, ela se vê unida por uma única perspectiva. Não há sentido entre dentro e fora, o eu e o outro. Tudo é muito misturado. Então, ele vai dizer assim que os problemas começam a surgir quando a separação entre o eu e o outro, o dentro e o fora, começa a surgir. E por isso que ele vai nos levar a pensar assim, tudo que está indo para fora é o fronte, é a guerra. Eu já acordo com uma certa angústia que talvez eu não quisesse acordar, talvez eu quisesse continuar dormindo. Eu vou para o trabalho e talvez eu não quisesse trabalhar. Eu vou para um trabalho que talvez eu não quisesse aquele trabalho. Eu acordo numa vida que eu talvez não queira aquela vida, percebe? É o fronte. Mas é essa vida que eu tenho, é esse o trabalho que eu tenho, é esse o dia que eu tenho, é essa a realidade que eu tenho. Então, o meu interior, dentro de mim, ele precisa estar coeso, tranquilo. Isso vai dar base, por exemplo, para Melanie Klein dizer que nós, na verdade, não vemos o mundo fora. O que nós vemos fora é aquilo que nós construímos dentro. Quer dizer, todo o nosso olhar psíquico é construído a partir de nós mesmos, dentro de nós. E a partir desse nosso olhar interno é que o mundo adquire a cor que nós atribuímos a ele. Quer dizer, o mundo não tem uma cor fixa, ele tem a cor que nós atribuímos
com o nosso interior. Isso vai dar material para aquele pessoal da análise transicional, a análise transacional, dizer assim, eu estou ok, você está ok. Quer dizer, se eu estou bem, o mundo está bom. Mas se eu não estou bem, o mundo não estará bom. Por isso que não é uma realidade objetivada, mas subjetivada. É isso que ele está dizendo. Houve um tempo em que essa divisão não existia. A influência determinante era, naturalmente, a proximidade do inimigo. Para a psique, é aproximadamente o mundo exterior. Houve um tempo que fora, alheio e inimigo eram conceitos idênticos. Agora chegamos ao exemplo. No ID, não há conflito. Essa unidade. Oposições, contradições, elas existem do lado de fora. Se eu era só ID, eu não tinha isso. Tudo que está fora, alheio, inimigo, era inimigo, era contra mim. Mas eu estava bem só dentro de mim. Nesses casos, o eu sente o conflito, que tem de ser resolvido. E a decisão consiste em que uma tendência é abandonada em favor de outra. E dentro de mim, nessa coisa que o Freud chamou de id, eu não tenho divisão, o certo e o errado estão juntos. O bom e o ruim estão juntos. O amor e o ódio estão juntos, não se opondo, mas coexistentes. O querer e não querer estão juntos. Então, eles têm nós temos dentro de nós, e isso acontece nos sonhos, uma cooperação e não uma competição entre as ideias. Mas isso é inexecutável, isso não acontece no mundo da realidade, esse mundo cartesiano, no mundo onde o certo é certo, o errado é errado. O que eu posso, o que eu posso, o que eu não posso, eu não posso. Percebe? Nesse mundo coerente, agora, tudo aquilo que eu sinto, ao tornar-se realidade, o oposto dele tem que ser abandonado. Por quê? Por uma questão de lógica. E quando eu faço isso, eu tenho a tendência eu sou obrigado a perder algo. E é por isso que nós sofremos por decidir, porque a decisão implica em perder alguma coisa. Se eu decido estudar, eu resolvo perder alguma coisa ligado ao meu ócio, à minha tranquilidade. Se eu decido trabalhar, eu também estou tomando essa decisão de ter menos tempo para mim, mas entregar para o trabalho. Mas se eu decido não trabalhar, talvez eu esteja decidindo por não ter dinheiro, não realizar alguns sonhos. Percebe? Todas as decisões que eu tomo, alguma decisão da que eu tomei, eu tive que abandonar uma outra. Quando eu tomo a decisão de casar, eu tomo a decisão de não ser solteiro. Mas se eu tomo a decisão de permanecer solteiro, eu decidi não casar. Perceberam? Não tenho decisão para ter algo. Toda vez que eu decido ter algo, eu decido não ter algo. E aí sofremos, porque no nosso inconsciente, lembra? O inconsciente se vincula nesse momento ao id. Acho que foi você, Gustavo, ou foi o Fábio, na semana passada, perguntou se o id estava todo no inconsciente. Lembra dessa pergunta? Não sei se foi você ou se foi o Fábio. Foi o Fábio. Mas agora me traz uma dúvida aqui também, né? Assim, os dois lados, os dois desejos, eles são reais, só que nós temos que ter a capacidade de escolher um e deixar o outro, não é? Isso. Agora, olha só. Todos os dois estão no campo do desejo, mas o que eu não escolhi vira falta, vira o desejo. Então, se eu quero uma pizza de atum, mas resolvo comprar de calabresa, o que me falta é de atum. Então, eu teria a tendência a ficar pensando, por que eu não comprei de atum? Nunca comi pizza de atum, não sei nem se é gostoso. De alixa eu não gostei, né? Mas não vamos fazer de conta aqui, deve ser um cheiro muito forte, né? Mas assim, então percebe, o que eu não escolhi me faz falta. E ele tem a tendência de me visitar. Por quê? Porque eu não escolhi, é o que eu não tenho. O que Lacan vai pescar a partir de Freud, vai mudar alguma coisa conceitual, quando ele trabalha o conceito de falta como não a falta de um objeto, mas exatamente a, a inexistência de um objeto. Eu não tenho. O que me falta, eu não tenho. Porque se eu tiver, eu corro atrás dele. Então, eu fico sempre marcado por uma falta. Porque agora eu perco a ideia do que me falta. Mas eu estou sempre. Sabe aquela fala que todo mundo tenta resolver? Eu tenho a sensação de que vai dar, alguma coisa vai dar errado. E as pessoas têm uma crença de, então eu preciso me autoafirmar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu não posso. Então, isso tudo é uma sutileza da humanidade.
Isso é 99,9%, não, na verdade é 100% da humanidade age assim. A gente pode não enxergar isso, tentar não ver isso, mas sempre a gente vai caminhar, o nosso desejo sempre será pelo que nós não temos, por uma busca. Só que se a gente perguntar, mas o que você busca? Você tenta construir um objeto. Freud vai teorizar isso como a, as características da pulsão. Então, ele vai dizer que a pulsão tem a pulsão ela tem uma força específica, a pulsão tem um local específico, é o corpo, a pulsão ela tem uma busca específica que é a satisfação, mas ela não tem objeto, não tem algo. Eu busco o quê? O primeiro mamar da minha mãe, o primeiro colo, o primeiro afago. A gente dá esses nomes, mas a gente dá esses nomes de forma poética, de forma a tentar exemplificar um bem-estar que a criança, naquele momento que nasce, consegue conquistar. Mas a gente não consegue mais dar sentido real a isso. É uma sensação. Então, Gustavo, dentro do que você colocou, quando eu decido não ter algo, quando eu decido ter algo, eu automaticamente decidi não ter algo. E a minha mente tende a ficar presa naquilo que eu não tive, não escolhi não ter, porque aquilo constitui o desejo, e não aquilo que eu satisfiz o desejo. Percebe? Se eu decido me levantar, eu fico, eu devia ter ficado dormindo mais hoje, um pouquinho. Por quê? Porque levantar eu já tomei essa decisão. Então eu não tenho mais essa dúvida, mas eu começo a me angustiar pela falta que tem outro. Se eu me decido por uma profissão, algumas vezes eu vou ter aquela crise, eu não devia ter escolhido outra profissão. E aí eu saio buscando as alternativas que teve. Então isso é da humanidade, sempre. Isso é que nos instiga a fazer alguma coisa. Ok? Ok. Os pacientes, eles ficam muito nessa, né? Dessa escolha. Chega na clínica e fala assim, mas será que eu mudo de cidade ou fico na casa onde eu tô? Qual que é o meu desejo real? E eles ficam nessa, Isso. né? E não percebendo que o desejo nunca poderá ser realizado. Nunca. Porque a gente não sabe o que é. Ele tá ali, mas tá ali o quê? Não sei, não sei. Tanto é que tem dia que você sai e fala assim, eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas você tá com fome? Não, acabei de jantar, mas tô com vontade de comer alguma coisa. Percebe? Não é... O comer deveria, racionalmente falando, trazendo para a questão do que está fora, é alimentar-se. Você pega um cachorro e ele se alimenta. Ele come rápido, ele não degusta, ele não sente o paladar daquilo. Ele está com a barriga cheia, ele para de comer. Nós comemos com a barriga cheia, e aí nós estufamos, passamos mal. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos elaborando problemas por meio disso que é corporal. A gente aprendeu a fazer assim. Então, por isso que a gente tem que entender, nós somos pessoas divididas entre a realidade e o nosso inconsciente, que trabalha, que a gente vai chamar, por falta a palavra agora ainda, desejo. Porque o desejo vai se constituir pela falta. No primeiro momento, o menino não tem falta de nada. Tudo que está fora é inimigo. Tudo que está fora não é ele. Então, basta ele ficar no seu mundo de faz de conta. Por isso que a criança fantasia. Então, por exemplo, você fala para a criança assim, olha, você não vai para a escola, você não vai para a casa do seu primo hoje, esse final de semana. Então, ele fantasia que foi, ele sonha que foi. E está tudo resolvido. Você chega para a criança e fala assim, olha, você está de castigo. Ele começa a brincar sozinho e fantasiando. Então, ele não está, ele sai do castigo. Por quê? Porque ele dá conta de escapar do fora. Só que isso, para o adulto formado, estruturado, se chama loucura. Então, quando as pessoas não dão conta de enfrentar o problema, elas começam a entrar num processo de loucura. Isso a gente vê com muita clareza nas paixões, né? Uma pessoa quer alguém e aí está uma impossibilidade, seja porque morreu, seja porque não quer mais aquela pessoa, e a pessoa começa a negar aquela realidade. Então ele vai fazer de tudo para que aquela realidade não seja real. Olha a confusão. Para a realidade não ser real. Mas como é que eu faço uma realidade não ser real? Quando Freud vai descrever o que é a loucura, a psicose, ele vai dizer que é um engano das percepções sobre a realidade. Então, assim, quando eu nego a própria realidade, eu estou no campo da loucura, da psicose. Mas só o psicótico faz isso? O neurótico faz isso. Uma pessoa apaixonada faz isso. Então, ele começa a se enganar, ele começa a fantasiar. A primeira ferramenta que a criança tem é a fantasia. Ela fantasia, ela faz de conta. O Freud viu isso naquele menininho que era o neto dele.
do objeto do carretelzinho, do peãozinho em Fordar, né? Então ele jogava o peãozinho, o carretel, né? Ninguém sabe se é um peão ou um carretel, a palavra diz respeito à mesma coisa, e jogava o carretel e puxava o carretel, jogava e puxava. Fora, né? Ele falava assim, ele arremessava, xingando, depois puxava. Então, ele amava tanto aquilo que ele jogava fora, então ele gostava desse ato. E era um ato repetitivo. Quando a mãe chegava, ele desprezava o carretel e ficava com a mãe. E Freud tem a percepção que, na ausência da mãe, aquele era o objeto que ele tratava da mãe. Ele deslocava o afeto da mãe para um objeto para não sentir a falta. Percebe a negação? Ele negava a falta da mãe pela existência de um objeto. A gente faz isso com um cheirinho, com uma lembrança, com alguma coisa, com algo que lembra uma outra pessoa, um parente querido, um namorado, uma namorada. A gente faz o mesmo caminho. Então, a gente acaba negando a realidade. Por quê? Porque, lembra, o ego está exatamente entre a realidade e o desejo, entre o inconsciente, o id. Então, o eu é uma organização caracterizada por uma notável tendência à unificação, à síntese, o eu adaptável. O eu faz a gente se adaptar. Sabe aquela questão que você chega no escuro, assim, e aí você não enxerga as coisas, daqui a pouco o seu olho se adapta, a retina, tudo começa a se adaptar, você começa a enxergar as coisas. O eu lida com isso, ele faz isso na parte emocional, comportamental, na questão do próprio desejo em si. Ao id, falta esse caráter. Caráter que é característica, tá? Então falta essa característica. Ele é, por assim dizer, desconcentrado. Suas diversas tendências perseguem seus propósitos independentes e sem consideração mútua. O nosso id é egoísta, egocêntrico, cego, surdo, mudo, sem ética. Ele não é antiético. Ele não é imoral. Ele não é ilógico. Não cabe essa análise. É por isso que, por exemplo, dentro de nós somos capazes de vivenciar uma emoção que nós tínhamos quando éramos criança, como se ela estivesse acontecendo agora, porque não tem nem tempo no id. Então, ele não cabe essa análise. Por isso que a gente não pode falar assim, nossa, mas faz tanto tempo, você ainda pensa nisso? Pensa. E todo mundo pensa. Todos nós somos bebês ainda. Todos nós vivemos a cada dia os dramas de um bebê que se estrutura, os dilemas, os abandonos, como se estivesse acontecendo agora. A questão é que o nosso ego aprendeu a resolver isso. Como? Jogando, se defendendo. E quando é insuportável, ele desloca, ele projeta, ele introjeta, ele justifica, ele reprime. E aí vem o problema, que ainda ele não está explicando aqui da repressão, mas ele vai explicar. Tá? A repressão é pegar uma cena que me remete à falta, ligada ao id, que o ego se entende incapaz, incompetente de resolver. Sabe tenta imaginar aquela cena, você está em casa, de repente está chegando visita, você não sabe o que fazer, com as roupas todas jogadas em cima do sofá, você pega aquele monte de coisa que está no sofá, você joga tudo e abre o armário, enfia tudo ali, fecha o armário e torce para que a porta dê conta de segurar tudo que você jogou ali. O ego faz isso com os nossos problemas, porque ele diz assim, está doendo muito em você. Você não dá conta de lidar com isso. Então, eu vou jogar, vou esconder. Mas daqui a pouco a gente vai descobrir onde é que ele esconde isso. Para a gente caminhar passo a passo. Tá? Avanço? Bem? Bom, daí ele diz assim, mas se existe um interior psíquico, assim tão importante, como pode explicar que tenha sido ignorado até a época da psicanálise? Então, ele está propondo pensar o seguinte, olha, se isso é tão forte, se isso é tão evidente, por que só agora, nesse ano, 1926, né? A psicanálise começa em 1899, porque só na virada do século surge alguém para falar, diante de toda a história da humanidade, agora que você traz isso, olha como é que Freud escapa dessa questão. Isso nos leva de volta a uma de suas questões anteriores. A psicologia havia bloqueado para si mesmo o acesso ao território do id, atendo-se a um pressuposto que é plausível, mas que não se sustenta. Então, ele está dizendo assim, a humanidade aprendeu a não enxergar isso. Nós aprendemos a não lidar com isso. A saber que todos os atos psíquicos são conscientes. Essa seria a fala. Gente, essa é a fala da filosofia, tá?
A filosofia vai trazer um grande problema sobre a questão da consciência, porque vai trazer a filosofia não analítica, não psicanalítica, não freudiana. Ela vai trazer a questão de que a consciência, o que existe é o que está consciente. O que não está consciente é uma possibilidade. A discussão é tão forte que Santo Agostinho, quando vai falar, por exemplo, na questão do tempo, ele diz assim, o tempo não existe. O tempo é psicológico, porque o futuro é um projeto. O passado é uma lembrança. E o presente é tão ínfimo. Em todas as vezes que o presente acontece, ele é passado, lembrança. E se ele não aconteceu, ele é futuro, ele é projeto. Então, eu não tenho tempo. O tempo é psicológico, é algo sentido apenas. Vai ter outros que vão discutir diferente, Heidegger vai colocar diferente, outras questões teóricas sobre isso. Mas só para a gente compreender que a filosofia lida diferente com essa palavra consciência e inconsciência. Então, inconsciente é o que não existe, mas é capaz de ser resgatado. Freud vai dizer assim, isso foi uma defesa que aconteceu durante toda a humanidade, a saber que todos os atos psíquicos são conscientes. E ser consciente é a marca distintiva do que é psíquico e que, havendo processos não conscientes em nosso cérebro, eles não merecem o nome de atos psíquicos e que não dizem respeito à psicologia. Essa era a afirmação antiga. Gente, não é antiga. Pega um psicólogo cognitivo comportamental, ele fala isso. Pega alguém que não trabalha a questão psicodinâmica. Pega um médico que acha que a depressão ela é bioquímica e ele acha que te dá receita uma sertralina, você conserta a vida, né? Que você tomar um medicamento durante tanto período que resolve seus problemas todos. Ele vai negar a existência do inconsciente. Então, creio que isso é óbvio, né? O interlocutor fala. Aí Freud vai desmontar, olha só. Isso é o que também acham os psicólogos, mas é fácil demonstrar que é uma diferenciação inadequada. Percebe? Ele se coloca contra aquela psicologia daquela época. Ele traz uma nova proposta. Lembrando, os psicólogos da época de Freud nada mais eram do que filósofos, que agora se aproximavam dos conceitos da medicina. Então, nós tínhamos médicos e psicólogos. Alguns médicos estavam trazendo da psicologia para essa construção desse conhecimento. Porque quem trabalhava com o conceito de felicidade, o conceito de ânimo e desânimo, o conceito de alegria, de satisfação, era a filosofia. São conceitos aristotélicos, discutidos por Schopenhauer, por Kant, por Hume, todos esses, Heidegger, todos esses filósofos, né, Nietzsche, todos falavam desses conceitos. Os médicos enxergam corpo, osso, cérebro, neurônio, músculo, tendão. Não são um grupo das ideias, são formas diferentes. Então, assim, quando a gente fala que a medicina não lida com o psíquico, é porque a medicina lida com o corpo carne. Né? E quando a gente fala que a filosofia não deu conta, é porque a filosofia buscava racionalizar ou colocar em questão de experiências toda a vivência. E há, então, uma discussão que nega a existência do inconsciente. E ele diz assim, nos ensina, podemos ter pensamentos... uma autoobservação superficial nos ensina que podemos ter pensamentos... Espera um pouquinho, vou ver se eu olho por aqui para outra tela. Podemos ter pensamentos espontâneos que não podem ter surgido sem preparação. Mas você nada sabe desses estágios anteriores do seu pensamento, que certamente também foram de natureza psíquica. Em sua consciência aparece apenas o resultado pronto. Grava isso, gente. O que eu dou conta de chamar de consciência? Aquilo que está pronto. Então, quando você traz a consciência de alguma coisa e você vive a angústia, será que é isso que eu quero? Freud está nos propondo a pensar que isso já foi decidido. Você já decidiu. Então, quando você está com angústia, a sua angústia não é porque você ainda vai decidir, é porque você já decidiu e está anulando a sua decisão. Você está questionando, mas quem de você está fazendo essa anulação? Perceberam o processo da divisão? Quem de você? Então, ele está propondo pensar, você não é uno, você não é uma individuação, você não é um indivíduo, você não é uma pessoa porque você não é apenas uma máscara, você não é um indivíduo porque você não é uno. Quem é você? Um sujeito. Então, se a gente for pegar estritamente as palavras, você é um sujeito. O que é um sujeito? Aquele que sofre. Aquele que vive uma subjetividade.
aquele que dá conta de entrar num discurso. Por isso que Lacan, no futuro, vai dizer assim que todos entram na linguagem, mas não no discurso. E o que é o discurso? É um discurso do neurótico. Nós caminhamos no discurso do neurótico. Como é que é esse discurso? Aí o Lacan vai dissecar um pouco mais sobre isso: o discurso do mestre, o discurso do aluno, o discurso da academia, o discurso da histérica, todos esses discursos que ele vai trazer. Quer dizer, a forma como eu discurso, a forma como o meu curso da minha história lida com essas coisas. Então ele avança. Mas você nada sabe desses estágios anteriores do seu pensamento, que certamente também foram de natureza psíquica. E em sua consciência aparece apenas o resultado pronto. Ocasionalmente, você poderá tornar-se consciente a posteriori dessas formações preparatórias do pensamento, como em uma reconstrução. Gente, o povo fala que Lacan trouxe o nome a posteriori, né? O apracô. Freud está falando disso aqui. Freud está dizendo assim: uma cena aconteceu e foi engendrada, estruturada por você, mas você não dá conta de perceber que fez essa cena. E em determinado momento, de novo, é evocada essa cena e agora você dá um sentido posterior a algo que já foi montado. Então, quando você toma uma decisão, a decisão já está tomada, só que você não sabia disso. É a posteriori que você toma consciência disso. Quando uma violência acontece com você, você já elaborou essa violência. Talvez na infância, primeira infância, aquilo está resolvido. Agora surge uma nova cena que diz respeito a palavra sinônima igual afeta. Diz respeito a afeta. É afetada por aquilo. Agora, aquilo que afeta evoca aquilo que você fez, mas com a roupa do atual, com a roupa do que está acontecendo naquele momento. Aí você acha que aquela nova cena é o grande problema da sua vida. E o que acontece? Você vai com essa nova cena para resolver na terapia. Por isso que o analista não foca no problema que você leva para ele. Outros terapeutas não psicanalíticos, eles têm que focar no que você está dizendo, porque eles vão lidar com um problema. Você chega com um problema, você chega lá e diz, olha, minha xícara está vazia. Não, ela tem café, tá? Mas vamos supor, minha xícara está vazia. Qual é o problema? Então vamos enchê-la? Ou você não quer mais enchê-la? Enchê-la de quê? Percebe? Eu vou tergiversar, circular em torno da xícara. Por quê? Porque é o problema que eu trouxe. Você chega na cozinha e fala, ó, xícara está vazia. Ah, quer que coloque mais alguma coisa? Não, não, tá vazia para lavar. Percebe? Você só vai definir o que de fato você quer. Na psicanálise, quando você chega, ó, a xícara está vazia, legal. E de quem você ganhou essa xícara? Percebe? O assunto não foi, ela está vazia, vamos encher. De quem você ganhou? Ela te lembra o quê? Legal, mas me fala mais dessa xícara, o que ela tem a ver com a sua história? Então, quando você faz esse caminho, você tenta remontar, a desconstruir a angústia momentânea, compreendendo como é que ela se originou. Então, ele diz assim, provavelmente a atenção foi distraída, de modo que a pessoa não notou essas preparações. Aqui ele está nos preparando para um novo assunto, que é o que possivelmente a gente só vai conseguir falar dele na semana que vem, que é um novo assunto que diz respeito a quem é que escondeu de mim como eu me organizei. Eu tenho uma perspectiva de vida, tenho um jeito de ser, eu tenho preferências. Né? Eu me lembro de um paciente casado com uma mulher morena, apaixonado pela esposa, mas que tinha uma fixação em mulheres loiras, traía a esposa com mulheres loiras. E ele leva essa angústia para a análise dele. Primeiro, por que ele traía a esposa? Se ele amava tanto a esposa? Se na casa dele não havia necessidade real, verdadeira? E aí ele sofria, falava, será que eu não presto? Será que eu sou uma pessoa sem caráter? E, e por que que havia aquela construção? Por que se buscava, né, alguém com aquele estereótipo, aquele jeito? E na história consciente dele, ele não resgatava nada na análise dele, discorrendo em determinado momento, muito, muito tempo depois, ele consegue descobrir que havia uma solução encontrada quando ele era criança, com 9 anos de idade. Ele pode, então, compreender, ele não visita a cena para desfazer, que é o princípio da catarse. Não. Ele começa a compreender qual, de fato, era o desejo dele. E havia um desejo de que o pai o reconhecesse como uma pessoa que tinha conquistas. E o primeiro momento que o pai reconheceu que ele tinha conquistas foi quando ele se encantou por uma menina loira. E depois ele criou uma dívida com esse pai. Ele, na história dele, ele passa a ter problema e ele traz problema sério para o pai.
e não provocado por ele, mas pelo contexto familiar, e ele sofre com isso. Então, esse sofrimento com o pai, o sentir-se inadequado com o pai, se resolve psiquicamente. Lembra o ego tenta resolver, o ego procura lá no baú dele uma história que um dia ele resolveu daquele jeito, tendo uma namoradinha loira. Agora ele começa a procurar loira. Só que ele não gostava de loira. Ele gostava de morena, ele escolheu uma morena. Entendeu a bagunça que é feita? Então as pessoas vêm com uma resposta simplória. Ah, eu sou assim porque... Essa frase mais louca que as pessoas podem... É porque eu nasci assim. Nós, nasce, nós nascemos sem dente, não enxergando nada praticamente, alguns com muito cabelo, alguns com pouco cabelo, inchados, chorando, né? Coitado é filho de rato que nasce pelado. Eu não sei por que colocaram essa brincadeira. Eu nunca pensei. Já viu isso aqui, essa frase, Gustavo? Coitado é filho de rato que nasce pelado. Aí ele fala, mas quem é que nasceu com roupa? Ou com pelo? Bom, é porque o rato, agora eu pensando sobre esse ponto, né? O rato nasce sem pelo, mas os animaizinhos peludos nascem muitas vezes sem pelo mesmo, sem pena, né? Os plumados, assim por diante. Mas percebe? Nós não nascemos como nós somos. Nós não somos uma semente que teremos que ser já quem somos. Aquilo que Aristóteles vai dizer de ato e potência, a potência é apenas uma capacidade de ser. Nós temos a capacidade de sermos humanos. Carregamos todo esse embrionário dentro de nós, mas que nós vamos precisar da realidade e de como nós nos comportaremos diante disso. É isso que o Freud está nos levando a pensar. Então, diz assim, provavelmente a atenção foi distraída, quer dizer, você se enganou, você foi ludibriado. Por quem? É a figura de um mágico que distrai você com a mão para com a outra mão esconder alguma coisa. Diz assim, de modo que a pessoa não notou essas preparações. Isso são invasivas. Não há como eludir o fato de que dentro de você podem ocorrer atos de natureza psíquica, frequentemente bastante complicados, dos quais sua consciência não tem informação, dos quais você nada sabe. Ou você pretende supor que um grau maior ou menor da sua atenção seja suficiente para transformar em ato psíquico um que não é psíquico. De todo modo, para que discutir? A experiência hipnótica em que há experiências hipnóticas em que a existência de tais pensamentos são conscientes. É demonstrada irrefutavelmente para qualquer um que se deseje aprender. O que ele está colocando aqui? Ele está dizendo assim, você não tem condição de controlar nada. Sabe aquela frase dos coaches? Controle a sua vida, controle as suas emoções, esteja no leme da sua vida. Isso é bonito de falar. Isso vende, né? O poder do agora. Olha, é lindo, já, porque que legal, poder do agora. Né? E a frase é linda. Se controle. Olha a questão estoica, né? É, é, não crie expectativas, porque você nunca será decepcionado. Você é humano. As expectativas já estão criadas. De fato, você pode tentar fazer tudo isso. São ferramentas muito boas, são boas, mas existe um vazio dentro de você que vai estar sempre ali, pedindo alguma coisa para você. E aí o interlocutor fala assim, não vou negar, mas creio que compreendo, enfim. O que você chama de ego, de eu, é a consciência. E o seu id é assim, chamada... Olha aí, gravem isso. Gente, gravem isso. Destaca. Quem tiver com texto, risca embaixo. Tá? O que você chama... E o seu id é a chamada subconsciência, de que tanto se fala agora. Mas por que o disfarce de novos nomes? É aqui que você vai pegar uma coisa que quando as pessoas não leem Freud, não percebem que quem falou que nós não usamos a palavra subconsciência foi o próprio Freud. Ele, de repente, você vê um escorregão. Um dia eu estava dando aula, falando, de repente eu escorreguei, falei, subconsciência, eu fiz o que eu estava fazendo. Pelo amor de Deus, deixa o Orlando descobrir que o Orlando falou isso. Né? Quer dizer, como se eu não soubesse. Eu já li várias vezes esse texto. Já li com os meus alunos.
Olha como é que Freud fala disso. Então, se você falar assim, o meu problema é de subconsciente. Então, ele é um hipnoterapeuta, ele é outro tipo de terapeuta. Ele não leu Freud. Ele pode ser até psicanalista, mas está faltando algo na leitura dele. Se você está me ouvindo, você já sabe, se você é psicanalista, estuda psicanálise, marca essa referência aqui e fala assim, nós, psicanalistas, não usamos a palavra subconsciente por uma construção teórica. Olha como é que Freud fala, né? Assim, não é disfarce. Os outros nomes não têm utilidade. E não procure me dar literatura em vez de ciência. Quando alguém fala de subconsciência, não sei se faz sentido topológico, referindo-se a algo que fica abaixo da consciência na psique, ou qualitativo, indicando outra consciência subterrânea, por assim dizer. Provavelmente nada disso é claro para ele. A única posição aceitável é aquela entre consciente e inconsciente. Orlando, mas não tem subconsciência. Freud está dizendo, não. Quando você fala de subconsciência, você não está falando nada. O que é a subconsciência? É o que está subliminar, um pouco abaixo da consciência, mas não ao ponto de estar inconsciente. Se está um pouco abaixo, mas não está inconsciente, então ainda é consciência. Mas se já está na inconsciência, agora não é consciente. Percebe? Ele exclui essa palavra. Ele diz assim, ela não diz respeito a nada. Ele diz assim, isso não é da psicanálise, isso é da hipnose. Então, gente, não cometa essa gafe. Se cometer essa gafe, porque não assistiu esse vídeo ou outras aulas minhas que eu deixo isso muito claro. Tem um vídeo que eu até coloquei ele assim, o subconsciente não existe. Coloquei nesse título, para ficar bem claro. Tá? Não é disfarce. Né? Os outros nomes, eles não estão disfarçando. Existe conceito. Ele está trazendo aqui uma tópica. Vamos recuperar esse conceito. Freud está buscando um lugar da mente. Porque ele começa a trazer as características da pulsão. E nesse lugar da mente, ele diz assim, a mente, o psíquico, a libido, surge a partir do corpo. Então, ele tem um lugar, o corpo. Mas, olha, ele não está no corpo, é a partir do corpo. Ele tem uma força constante. Eu não tenho, eu estou desmotivado, eu estou um pouco sem vida, né? Eu estou, assim, muito brocochó. Né? Essas expressões são expressões que dizem respeito à forma como eu estou expressando a minha vivência, minha ânima, meu ânimo, minha disposição. Mas pode ser algo fisiológico, físico, cultural, mas aí eu tenho que dizer para onde foi a minha libido. Porque a libido é constante. Ele vai dizer assim, a busca da libido é a satisfação plena. Esses três conceitos a gente nunca pode esquecer na psicanálise. Então, eu tenho a libido com uma fonte, o corpo. Eu tenho a libido com uma força constante, nunca variável. Eu nunca posso aumentar e nunca posso diminuir. É a minha força. E eu tenho a libido com um objetivo, satisfação plena. Não pode sobrar resto. Sabe aquela, não tem resto? Se sobrar resto, ele vira alguma outra coisa. Não sobra resto. E a única coisa que muda na minha libido é o objeto. Por quê? Porque eu perdi. Então, eu caminho sempre na falta. É o que Lacan vai interpretar muito bem, Freud, quando ele vai dizer assim, que a falta não é a falta de um objeto, mas é a falta de objeto. Entendem isso? Não é a falta de um objeto. Está me faltando. Para eu ser feliz, me falta ficar rico. Legal. Está cheio de gente rica que se mata. Não, mas para eu ser feliz, eu preciso casar. Legal, está cheio de gente casada que se separa para poder ficar feliz. Não, mas para ser feliz, eu preciso me separar. Está cheio de gente que se separa e está infeliz. Não, mas para ser feliz, eu tenho que ter filhos. Tem gente que tem filho e é infeliz. Então, para ser feliz, eu tenho que ter criado os meus filhos, eu tenho que olhar para trás e ver que a minha vida toda foi perfeita. Está cheio de gente que chega nesse momento da vida e fala assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Então, assim, eu não tenho objeto. O que eu tenho é a falta de um objeto. E eu fico tentando colocar objetos para que a vida tenha sentido. Por quê? Vamos ser bem Schopenhauer aqui. A vida não tem sentido. Qual é o sentido? É enfado. Gente, isso é uma maldição bíblica. Está lá em Gênesis. Né? O homem pecou. Né? Orlando, você está trazendo religião. Não, eu estou pegando aqui uma explicação filosófica a partir de um texto que eu interpreto como sagrado.
Se você interpreta ele como sagrado ou não, é isso da esfera de cada um. Essa é a minha ilusão. Deixa eu ficar com a minha ilusão. É tão gostosa. Por que eu vou perder? Né? Você tem outra ilusão, a ilusão de achar que o Palmeiras vai ter os palmeirenses vão brigar comigo, vai ter o Mundial, né? Aquela coisa toda. É uma ilusão. E é gostoso brincar com isso. Então você dá conta de brincar com essas coisas. Mas ali, em Gênesis, quando o homem peca, a condenação que é trazida para o homem é que ele estaria fadado a sofrer, a comer com o suor do seu rosto. Você comerá. Quer dizer, tá dizendo, o castigo não foi o trabalho. O castigo é que o trabalho seria sacrificante. Nunca fomos castigados para trabalhar. E eu posso provar isso na Bíblia também. Onde Jesus tem um texto que ele fala assim: o meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. É uma discussão sobre o sábado, né? Quando falam que não deveriam trabalhar, e Jesus fala assim: o meu pai trabalha até hoje. É um dos conceitos da providência, né? Aqueles que acham que... Porque nós temos vários tipos de ateus, né? Nós temos o ateu prático e o ateu teórico. O ateu prático é aquele que diz que Deus existe, mas está pouco ligando com Deus. Então, é o famoso deísta. Quem que é o deísta? Deus criou o mundo como se fosse um relógio, deu corda e foi embora. Agora, o mundo está por conta própria, né? Então, o deísmo não é uma teoria cristã, de fato. Bom, para não virar bate-papo sobre Bíblia aqui, e voltarmos para Freud, é só um intervalozinho comercial, né? Perceberam como é que ele deixa clara a questão do inconsciente? Ó, não é disfarce. Ele avança aqui ainda. Ele diz assim: a única oposição aceitável, aquela entre consciente, a única oposição aceitável é aquela entre consciente e inconsciente. Mas seria um grave erro acreditar que essa oposição coincide com a distinção entre o eu e o id. Essa é a pergunta da semana passada do Fábio. Certamente seria uma maravilha se fosse tão simples. Para a nossa teoria, seria uma grande vantagem, mas não é simples assim. O que é certo é que tudo que se passa no id é inconsciente. Então, a pergunta da semana passada é: o id está no inconsciente? Tudo que se passa no id é inconsciente. Mas não é tudo que se passa no inconsciente é id, tá? Então, tudo que se passa no id é inconsciente. E assim permanece. E o que os processos no eu podem se tornar conscientes? Apenas eles. Mas nem todos o são. Nem sempre, não necessariamente, e grande parcela do eu podem permanecer duradouramente inconscientes. Então ele está dizendo assim: eu tenho a rivalidade entre consciência e inconsciência. E o id está mergulhado na inconsciência. Mas o eu, parte se hospeda na consciência, parte se hospeda na inconsciência. E boa parte do eu que está inconsciente não vem para a consciência. E boa parte do que está na consciência é mergulhado na inconsciência e pode voltar para a consciência. Freud está nos preparando para aquilo que ele chama de segunda tópica. Na primeira tópica é a concepção da consciência e inconsciência. A segunda tópica é o que faz com que algumas coisas que não pertencem ao mundo da inconsciência fiquem inconscientes. Qual fator aconteceu? Então, ele está discorrendo a história psíquica, né? Então, ele vai discorrer sobre isso. Percebe? Ele está dando uma lição para os médicos. Ele fala: você acha que você sabe lidar com o psíquico? Você aprendeu isso na aula de biologia? Você, na aula de anatomia, foi descrito isso para você? Você discutiu isso na sua introdução à filosofia ou introdução à psicologia que você fez? Ele fala assim: você não sabe disso. Então, se você não sabe disso, se atenha naquilo que você sabe. Você sabe consertar osso, sabe abrir um ser humano, dar ponto, fazer cirurgia, investigação, você sabe tudo de corpo, e você é especialista nisso, e que bom que temos um médico para fazer isso. Mas o médico não dá conta de lidar com essa alma, esse psíquico. Tem que ser alguém que trabalhe com isso, que discuta disso, da estrutura disso. Perceberam como é que Freud está dando uma lição para que uma boa pessoa, um bom entendedor consiga ler? Você se lembra, aí eu volto para o texto, né? O modo como o processo psíquico se torna consciente é algo complicado. Quer dizer, é o que ele tinha falado agora há pouco. Eu passo por uma situação traumática, essa situação
está inconsciente, chega para alguém e fala assim, olha, me conta o seu primeiro ano de vida. A pessoa fala, você está querendo que eu conte como é que foi meu primeiro ano de vida? Eu só sei o que me contaram. Mas onde é que estão essas lembranças? Porque você aprendeu a falar, a andar, a comer, a respirar direito. Tudo você foi aprendendo, ou a respirar errado, né? Tudo você foi aprendendo. E você não esqueceu, porque se você esquecer de como falar, você não fala. Se você esquecer das palavras que você foi montando, você não fala. Se você esquecer de andar, você não anda. E por que você esqueceu das cenas? O que preenchia? Quer dizer, o que faz que um cérebro que dá conta de memorizar tudo, que é uma esponja, que está aprendendo assim vorazmente, o que faz com que ele esqueça? E detalhe, o que faz com que ele esqueça e que hipnotizado, porque ele mencionou agora há pouco a hipnose, hipnotizado, a pessoa dá conta de recuperar aquela lembrança. Então, ela não está perdida, porque alguém pode dizer assim, é uma economia, nós jogamos fora, era lixo. Está ali, é resgatável pela análise, pela hipnose, por outras terapias. Eu me lembro de uma aluna minha que participou de uma dinâmica de TRE, né, de movimento de tremor, e ela tem uma sensação de cheiro de gasolina. Está lá naquele movimento do corpo, chacoalhando o corpo, e muito cheiro de gasolina, ela entra em desespero, e o terapeuta ajudando ela a resgatar essa memória que veio tremendo o corpo. Olha só, a psico, o, psico, o soma, né, se esvaziando ali. E ela resgata uma memória de quando ele tinha 2 anos de idade, que o pai capotou o carro. E o desespero do pai era porque havia cheiro de gasolina e eles estavam presos dentro do carro. E ele dizia que o carro podia pegar fogo. Ela não lembrava conscientemente disso, mas estava dentro dela. Então, não tem uma psique que, por economia, como os neurologistas acabam dizendo, fez dessa memória. Essa memória ainda estava ali dentro. E, para ela, aquilo deu sentido para ela elaborar alguns medos que ela tinha. Só para a gente compreender como um exemplo de cenas para ilustrar que nós somos seres angustiados por uma história que, num determinado momento, por tocarmos nela de alguma forma, elas começam a ser elaboradas ou pioradas. Mas, assim, o modo como um processo psíquico se torna consciente é algo complicado. Não posso deixar de lhe expor, mais uma vez, de forma dogmática, nossas suposições a respeito disso. Você se lembra que o eu, o ego, é a camada exterior periférica do eu? Mas você se lembra de que o eu é a camada exterior periférica do eu? Ora, acreditamos que na superfície mais externa do eu, você vai falar, Freud ficou doido? Como é que o eu é a camada mais externa do eu? Como? Acreditamos que na superfície mais externa do eu haja uma instância especial diretamente voltada para o mundo exterior. Um sistema, um órgão, cuja excitação produz o fenômeno que chamamos consciência. Esse órgão pode ser excitado tanto de fora, recebendo através dos órgãos sensoriais estímulos do mundo exterior, como por de dentro, onde toma conhecimento primeiro das sensações do id, depois também das próprias do eu. Você fala, nossa, Freud estava doido aqui. Tinha cheirado, não é possível. Foi um momento, acabou de cheirar cocaína ali, tá? Por quê? Porque ele está dizendo assim, o eu tem uma camada periférica, que é o eu. Ele está anunciando aqui que esse material, lembra? Ele falou que o id é inconsciente, mas quando ele começa a se tornar, é o mesmo id, tá? O mesmo material, começa a se tornar consciente, ele se cristaliza e ele constrói o ego, o eu. Só que a superfície, a borda, a casca desse eu é também o eu, que ele vai chamar depois de super-eu. Tá? Então, ele está nos apresentando uma nova instância, que não carrega apenas o vínculo com a realidade, mas com o poder ser, com a questão da ética. E ele diz assim, essa nova instância tem contato com tudo, com a realidade, que intimida, com os desejos e com o próprio ego. A metáfora que eu achei mais madura para a gente hoje, eu como um bom gordinho, né, com uma origem italiana, dizem as lendas, o sobrenome meu é português, e meu pai diz que tinha sangue italiano. Não sei qual que é verdadeiro. O nariz talvez seja de italiano, né? Não sei. Turco? Turco não, é mais de italiano. Mas assim, como um bom
degustador de pizza, eu atribuo isso a uma crosta da pizza. Sabe a borda da pizza? Quer dizer, você coloca todo o recheio e a pizza não vaza. Por quê? Porque ela tem uma borda. Você constrói uma borda para ela, como se fosse ali um barquinho com aquela borda. É a assadeira que cresce o bolo, né? Sempre vem comida, não tem jeito, né? A assadeira que cresce o bolo e a assadeira dá conta de conter. Então, aquela parte que fica mais para fora, ela queima. É a parte mais seca. Muitas vezes, inclusive, vai comer e joga ela fora. Ou molha ali no molho, né? Xuxa ali no molho. Né? Aqui em Londrina, eu conheci pizzas maravilhosas e essas pizzas com esse olhar bem italiano, bem muito boas. Então, tem uma pizzaria aqui que vende, já vende a pizza com a massa, essa massa sem fermentação. Você conhece o Gustavo? Não, Gustavo não é daqui de Londrina. É, tem alguém de Londrina que a Renata também não é. Não tem ninguém de Londrina que eu esteja vendo aqui, mas tem uma pizzaria chamada Pizza Roma. Vou cobrar depois deles, ó, eu fiz divulgação de vocês. Você pega, eles vendem a pizza com um molho junto. Então, assim, aí você não joga fora a borda, porque eles ensinam, puxa o molho, a borda. Então, você pega aquela borda deliciosa, uma massa não fermentada, com fermentação natural, e coloca naquele molho pesto, vários tipos de molho. É uma delícia. Essa borda é o que constrói o que a gente chama de superego. Então, Freud está nos explicando de forma muito clara, ele está explicando para leigos, para pessoas que nunca ouviram falar da psicanálise. Olha, tudo que você se proíbe de fazer é a parte mais externa do seu próprio ego. Então, seu monitor, o seu, sua consciência, os seus valores, eles são uma parte do seu ego, mas é a parte mais forte do seu ego, mais rígida, teve mais contato e foi obrigada a parar você. É como se vem uma multidão, sabe? Tenta imaginar, você está no estádio, todo mundo está correndo, arquibancada abaixo, e de repente um grupo que está lá na ponta encontra o alambrado, não consegue, aí eles começam a segurar, calma gente, né? Chegamos no limite, ele começa a segurar. Esse é o superego, ainda é a massa, ainda é o ego, mas é a parte mais contato, que conhece tudo. Gustavo, pode falar. E é complicado, né, esses tantos eus, né, que o Freud fala. E aí eu me lembrei do ideal do eu, o eu ideal, né? O ideal do eu. Então tem duas perguntas. Primeiro, como que isso se relaciona? E a segunda pergunta é assim, que a gente vê muito falar das explicações do eu ideal e ideal do eu. Mas, por exemplo, vamos imaginar que tem uma pessoa que é muito magra e ela fala assim, eu vou para a academia. Ela tem um objetivo, então ela tem um desejo e ela vai e consegue. Aí seria o ideal do eu? Seria um ideal que você pode alcançar, um ideal mais pé no chão? Bom, então vamos por partes. Freud escreve isso quando ele vai falar da construção do narcisismo. O texto é Introdução ao Narcisismo, onde ele apresenta essa teoria. E ele vai falar do ideal do ego, do eu, e o eu ideal. Quando ele fala do eu ideal, ele está nos levando a um que a gente chama de narcisismo primário. É um processo constitutivo, é a construção a partir do espelho. O espelho é quem me vê. Eu, bebê, né, 18 meses, 6 meses até 18 meses, como é que eu sou visto? Então, eu construo ali um ego ideal, um ego idealizado. É por isso que Lacan vai dizer assim, nós não nascemos de um jeito, e quando a pessoa fala, eu nasci assim. Não, nós nascemos numa história. Nascemos na história do pai, da mãe, se o pai foi bom, a mãe foi bom, a família é estruturada, se é bagunçado, se vai para o orfanato, percebe? Eu nasço numa história. Me dão um nome, tudo é uma história pronta. Tenho irmão, não tenho irmão, apanho, não apanho. Então, esse meu ego ideal é o ego idealizado por um outro para mim. Ele é constitutivo. Ele constrói a minha imagem. Ele vai construir aquilo que eu chamo de ego mesmo. Então, você pescou exatamente a teoria do Freud aqui. Porque nesse pequeno parágrafo ele falou exatamente do ego ideal e do ideal de ego. Então, o ego é constituído a partir de um ego ideal. O passo seguinte é quando o ego, encontrando o limite extremo, esse ego ideal, ele fala assim, opa, mas eu posso ser de tal jeito.
ele constrói um ideal de eu. Esse é a constituição do superego. Então, isso que ele falou assim, desse ego que avança, e até eu te agradeço por você trazer essa observação, eu não tinha ensaiado com o Gustavo, tá, gente? Nós não tínhamos treinado aqui, e você trouxe uma ilustração maravilhosa que eu não pensava em trazer para vocês, e os textos se encaixaram, tá? Então, quando o Freud fala desse ego ideal, é esse eu que ele fala, quando ele diz assim, deixa eu ver se eu acho a parte que ele fala, esse órgão pode ser excitado, não, né? O modo como o psíquico torna-se consciente é algo complicado. Não posso deixar de expor mais uma vez a forma. Você se lembra de que o ego, o eu, é a camada exterior periférica do eu? Então, ele está dizendo, você se lembra que o ideal de eu é a camada periférica do eu ideal? É isso que ele está dizendo. Então, assim, numa construção, primeiro eu tenho o eu ideal. Quem é o eu ideal? É o eu idealizado pelo outro. Como a minha mãe me vê? Mãe não é a mãe que deu a luz e criou. Mãe é qualquer pessoa que eu constituo vínculo. É a matriz. Eu montei uma matriz. No futuro eu vou lidar com a professora, vou lidar com a esposa, com filhos, com o patrão, com quem eu me vinculo. Não é com quem eu... Não é o limite da lei. O limite da lei vem do pai, que a gente chama de pai, mas pode ser qualquer pessoa que interdita a relação com a mãe. Então, mãe é um título que é dado e é um personagem que ilustra tudo isso. O ego ideal, o eu ideal, é como eu sou visto, é adaptativo. Só que no momento em que esse eu atinge limites, ele constrói um ideal de eu. Ó, mudou, eu só mudo. É interessante isso, você só troca a palavra ao invés de eu ideal, você coloca ideal de eu. Agora eu tenho um ideal para seguir. Então, um é quem eu sou e o outro é quem eu devo ser. Qual é o limite? Lembra da arquibancada? Você está descendo, todo mundo correndo. Então, ali é um eu ideal. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Aí alguém está lá na ponta, para! O limite é esse. Esse é o ideal de eu. Se você ultrapassar aquele limite, você vai pagar o preço. Você vai ser preso, vai se machucar. Você não pode passar aquele limite. Então, o que o ideal de eu põe para mim é os limites. E esse ideal de eu é a instância do meu ego, que tanto faz uma leitura do que está fora, a partir do que está fora, enxerga o que está dentro. Ele tem um controle de tudo. Ele é completamente onisciente. Ele está presente no inconsciente, presente na consciência, presente do lado de fora, é uma presentificação completa. É um momento de maior completude. É interessante, agora eu estou ultrapassando Freud, tá? Estou avançando a partir da teoria dele, estou metapsicologizando Freud aqui. Ele nos coloca no conceito de humanidade, essa humanidade que ultrapassa o animal, ultrapassa as cenas. Ele remonta à história da humanidade, os valores que tem. É graças à existência disso, isso é Freud agora, é que existe civilização. É graças à existência desse ideal de eu que nós podemos escrever, ler, temos musas inspiradoras, construímos ilusões, né? Tudo isso é graças ao ideal de eu. Se eu não tenho ideal de eu faço as coisas por instinto. Um animal não tem ideal de eu. O animal é condicionado. Ele tem os instintos dele, ele se condiciona. Então, até onde a gente sabe, não há um processo de consciência. Esse ideal de eu será... Tem um outro texto do Freud que ele vai falar da consciência. Não a consciência de estar consciente, mas a consciência de posso ou não fazer isso. Um ponto moral. Então, esse seria o ideal de eu. Ficou respondido, Gustavo? Sim. Eu tinha essa dúvida porque muitas pessoas tentam explicar essa diferença e fica a impressão de que quando eles falam do ideal do eu, é algo que você quer atingir, mas não consegue. Por exemplo, no caso da academia, que eu dei o exemplo. Sou uma pessoa magra, eu vou para a academia, mas eu não vou conseguir porque tem um limite. Mas pelo que eu entendi agora que você explicou, então eu posso ultrapassar esses limites desde que esteja nas minhas condições. Então, eu tenho um pé ali no que é possível, né? Isso. Por exemplo, dentro da metáfora que você colocou, da ilustração que você colocou, eu posso ir para a academia para emagrecer, mas talvez, porque lembra, o ideal de eu, ele caminha da consciência para a inconsciência, da realidade. Talvez o ideal de eu diga assim, quem é você
para ser magro. Você está negando a sua família, seu pai é gordo, sua mãe é gorda, seus tios são gordos, seus avós eram gordos. Você quer ser diferente? E aí você vai e se boicota. Aí você chama de autossabotagem. Não, na verdade é o seu ideal de eu que tem algo que é inconsciente e você não sabe. E talvez nunca saiba, tá? Porque talvez seja uma herança psicogenética, Freud vai trabalhar isso. Então, o ideal de eu é exatamente essa ilusão que a gente constrói para segurar a gente de não ultrapassar os limites. É o grilo falante do Pinóquio. O Pinóquio, o ideal de eu dele é o grilo. É aquele que fica resmungando no ouvido. Por isso que ele vai ser a base da nossa consciência, consciência moral. Entendi. Freud fala isso em Introdução ao Narcisismo. O ego ideal é, como eu sou visto, o ideal de eu, ideal de ego, é o score que eu quero alcançar, os limites, mas não são conscientes. Porque a gente muitas vezes traz, são os valores morais construídos a partir de Kant, a partir da religião, a partir de Buda, a partir de Maomé. São os valores morais que dizem respeito à minha história, que também é herdada de forma psicogenética. Vem dos meus pais, antepassados, dentro do meu id. O id que eu herdei, esse é um outro ponto bem relevante, né? O id que eu herdei é imutável em mim, mas eu mudo ele para o outro. O meu filho não recebe o id do jeito que eu recebi, porque no id que o meu filho recebe, agrega-se a minha história, os meus valores. Então, o nosso id é uma construção da humanidade, é o reservatório de toda a humanidade. Por isso que muitas vezes a gente tem valores que a gente fala, mas de onde eu aprendi isso? Por que fulano tem esse valor? Aí começa, nossa, parece com um bisavô, parece com um avô. Ah, mas ele nem conheceu o avô e tem os mesmos hábitos. Está dentro dele. Então a questão aqui não é se a pessoa consegue ou não, que umas vão conseguir, mas a questão é o que tem no inconsciente. Exatamente. Perfeito. Ele perpassa tudo. Consciência, inconsciência, ele está em tudo. É onipresente. Por isso ele tortura. Por isso você vai dormir, ele está lá. E aí, por que você não fez tal coisa? Você devia ter feito tal coisa. Isso que é o grilo falante. Você fala, fica quieto. Aí você põe som, você põe música para distrair, por quê? Porque com a vozinha, essa vozinha, ela conhece você, ela conhece a sua podridão e a sua nobreza, tudo. Mas é você. Ok? Bom, a gente tem 4 minutinhos só para a gente fechar aqui. Eu só vou fechar esse ponto aqui, e aí a gente, na semana que vem, ele traz o questionamento. Né? Assim, isso está ficando cada vez pior e compreendendo cada vez menos, percebe? Ele coloca o interlocutor dele piorando a coisa, falando, você está piorando a coisa. Você me convidou para um diálogo sobre a questão de leigos ou não médicos também poderem realizar tratamentos analíticos. Por que então essa apresentação de teorias obscuras, ousadas, de cuja correção você não pode me convencer? Ele está falando assim, isso é para o nosso encontro, tá, gente? Mas, Orlando, você me chamou, né, na chamada do texto que você está querendo ler, era um texto para saber se não médicos podem ser analistas. E você está trazendo teoria, né? Esse texto é do Freud, e ele sabe que ele pôs esse problema, que ele está mostrando, olha, isso é psicanálise, essa é a riqueza desse texto. Ele podia simplesmente dizer assim, olha, psicanalistas podem ser de outras áreas, desde que tenham tal, tal e tal atributo, tal e tal formação. Ele vai fazer isso ainda. Só que ele quer conduzir o interlocutor dele a perceber o que é, de fato, a psicanálise. Aí ele avança. Sei que não posso convencê-lo. Está fora de toda possibilidade e, portanto, também fora dos meus propósitos. Dando instrução teórica em psicanálise aos nossos discípulos, podemos observar a pouca impressão que lhe fazemos de início. Eles recebem as teorias psicanalíticas com a mesma frieza que receberam outras abstrações que foram nutridos. Perdi a ponta aqui. Algumas vezes, alguns talvez queiram ser convencidos, mas não há indício de que sejam. Mas também exigimos que todo aquele que quer analisar outros, aí entra o ponto. Eu vou ler com pausa, vou fechar nosso encontro dizendo sobre isso, tá?
mas também exigimos que todo aquele que quer analisar outros, se submeta antes a uma análise ele próprio. Não é fazer medicina, não é fazer odontologia, não é fazer psicologia, não é fazer filosofia. Faça análise. Você quer ser analista? Faça análise. No texto que a gente está lendo do Félix, ele começa a falar disso. Primeiro passo, faça a sua análise. Segundo passo, começa a analisar alguém. Concomitante a tudo isso, estuda a psicanálise. É um tripé, e até eu já usei essa expressão, né? É um tripé trançado. A gente ouve muito falar do tripé. Eu inventei uma nova palavrinha. Eu acho que eu inventei, né? Quando vê, outros falaram também isso, eu só não estava escutando. Mas é um tripé trançado. Não é um tripé com 3 pés. É uma trança, onde um suporta o outro. Um sozinho, e outro sozinho, não constrói nada. Ah, eu vou estudar na faculdade de psicanálise, vou fazer minha análise com um psicanalista e vou fazer minha supervisão com outro grupo. Você vai fazer a sua análise com alguém, essa pessoa vai perceber que você pode começar a atender e ele vai te ajudar a atender. Então, a formação é individual. E nesse meio tempo, você está lendo psicanálise e você é, por esse analista, apresentado ao grupo dele. Você vai seguir o grupo dele? Você pode escolher depois ir para outro grupo. É livre, mas é o caminho que você começa a fazer. Tá? Então, ele está dizendo disso. Eles recebem a teoria psicanalítica com a mesma frieza. Quer dizer, quem estuda psicanálise é frio sobre isso, exceto se fizer a própria análise. Somente no decorrer dessa autoanálise, como é propriamente denominada, ué, Orlando, mas então é autoanálise. Sim, mas só existe autoanálise. O seu analista é aquele que vai ajudar você a se analisar. Nós trazemos o termo, um analista. Só que quem se analisa é você mesmo. Quando vivenciaram no próprio corpo, ou melhor, na própria alma, ele corrige que no próprio corpo, vai ser medicina. Então, na própria alma, os processos postulados na psicanálise adquirem as convicções de que depois os guiarão como analista. Ele está dizendo assim, faça análise. Depois que você fizer análise, você vai perceber o que é psicanálise. E aí você terá a convicção. Por isso que eu não estou pretendendo te convencer de nada. Porque eu sei que não vou te convencer. Por isso que as pessoas ficam escrevendo sobre psicanálise, quando alguém começa a falar sobre psicanálise numa disputa de isso é desse jeito, a primeira coisa que você já fez análise? Não, não, mas eu já li sobre. Ah, então, esquece. Você nunca vai entender. Orlando, isso está parecendo muito religião. Pois é, mas a religião também lida com isso. É a mesma coisa você dizer para alguém assim, você tem que acreditar em Deus. A pessoa não acredita, porque é subjetivo. Mas aquele que teve uma experiência de fé dele, ele não precisa de muita coisa, ele já acredita e acabou a história. Mas aquele que nunca teve, não vai acreditar. Você vai convencer ele de alguma coisa? No Futuro de uma Ilusão, Freud fala disso. Estou escrevendo sobre a religião como uma ilusão e não tenho a pretensão de desconverter qualquer pessoa. Ele deixa muito claro, quem tem fé, terá fé sempre. E quem não tem fé, nunca, simplesmente não vai ter. Os processos postulados pela psicanálise adquirem as convicções que depois os guiarão como analista. Como posso, então, esperar convencê-lo da exatidão de nossa teoria a um interlocutor imparcial a quem posso apenas oferecer uma exposição incompleta, abreviada e, portanto, não muito clara e que não lhe é reforçada por suas experiências? Então, bom, olha, Freud, então qual é a sua intenção? E ele diz assim, minha intenção é outra. Eu fecho nesse parágrafo, tá, gente? Minha intenção é outra. Não se trata entre nós, não se trata entre nós de estabelecer se a análise é razoável ou absurda, se está, se está certa nas coisas que afirma ou se incorre em grandes erros. Apresento-lhes nossa teoria, porque esta é a melhor maneira de esclarecer-lhe o teor das ideias da psicanálise, com que premissas ela aborda o paciente e o que faz com que e o que faz com ele. Assim poderemos lançar uma luz nítida sobre a questão da análise leiga. Mas fique tranquilo. Tendo me acompanhado até agora, você já superou o pior. Todo o restante lhe será mais fácil.
Permita-me agora fazer uma pausa para respirar. Aí ele encerra esse ponto. Na semana que vem, a gente vai continuar na unidade, nessa unidade 4, né? Nós vimos a 2 a 3, opa, na unidade 3, esse aqui. Agora, espera, né? Tá em letra pequena que não é para a gente visualizar agora. Então, aqueles que quiserem acompanhar no texto, semana que vem falamos sobre a unidade 3. Dia 10, acho que a gente vai conseguir avançar até os que tiverem tempo e paciência, dia 10 e dia 17. 17 a gente dá uma pausa, só retomamos depois do ano novo de novo com essa discussão. Só para aproveitar vocês, né? Eu tinha falado com o Gustavo, eu vou lançar para vocês um curso. Inicialmente ele vai ser uma aula inaugural sobre esse curso. O curso é sobre a árvore e o trauma. Esse é o tema, tá? A árvore e o trauma na alma humana. E eu vou começar com um filme que fala sobre uma árvore. Eu posso dar o spoiler do filme, chama-se 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Vale a pena assistir. Um filme meio tenebroso, é um filme traumático de um menino que a mãe está com câncer terminal e ele tem que lidar com isso, está sozinho. E como é que ele lida com os medos dele de ficar sozinho? E aí um monstro, uma árvore que é um monstro, começa a ajudá-lo. Muito interessante. E esse monstro faz uma proposta para ele. Aí vocês têm que assistir o filme para ver que proposta é essa. Então nós vamos analisar esse filme, e a partir daí a gente vai pegar os conceitos do Koch sobre a árvore, para a gente perceber o quanto isso ajuda a gente num processo de autoanálise, de autoconhecimento, e como ajuda a gente a analisar e também acompanhar os nossos pacientes. A discussão da árvore, né? O que se constitui o conceito da raiz da árvore, o caule da árvore, o tronco da árvore, o tamanho da árvore, o local, todos os conceitos sobre a árvore. E, por último, o teste de Wittgenstein, que é um indicador de local onde o trauma pode ser localizado na história do paciente. Então, é um curso montado com 3 eixos, né? A questão do mito sobre a árvore, então a gente vai discutir bastante alguns mitos ligados à árvore, contos de fada ligados à árvore. Vocês vão perceber que todo conto de fada ali, você pega Pocahontas, tem uma árvore ali, velha no meio, né? Você vai pegando os contos de fada, sempre tem uma árvore. Vamos trazer alguma coisa de Tolkien também, no Senhor dos Anéis, as árvores mileniais que estão ali, como é que elas se comportam. E principalmente, acho que o episódio 3 do Senhor dos Anéis, vocês veem aquele, o 2 ou 3, né? Acho que é o 2, o Retorno do Rei, acho que é esse episódio. A gente vai falar da árvore, é bem interessante, vai discutir isso. No segundo momento, como analisar a árvore de um paciente ou a nossa própria árvore. Então, é quase que um processo de vivência. Então, nesse módulo, talvez a gente demore um pouquinho mais, porque vai ser vivencial, vocês vão ter que desenhar, mandar a correção para vocês. E, por último, aprender a trabalhar com o teste de Wittgenstein. Tá? Então, é um curso para terapeutas, para pais, para neuróticos, para pessoas que querem se compreender. Orlando, e o Conselho de Psicologia? Porque o meu curso de HTP, o Conselho de Psicologia, tem uma pessoa no Rio de Janeiro que me denunciou, dizendo que eu estava ensinando a fazer o curso de HTP. O, o sujeito, que não é nem o indivíduo, nem a pessoa, né? O sujeito nos deu a luz de assistir a minha introdução, que era gratuita para todo mundo, onde eu explicava a legalidade do curso. Como me dá tédio falar com... Eu vou ser bem agressivo agora, tá, gente? Bem agressivo. Expressando a minha mágoa, a minha bilis, né? Assim, como me dá tédio falar com gente burra? E quando o Conselho de Psicologia me mandou uma cartinha, eu falei, eu não vou discutir com quem não quer ouvir. Aí eu falei assim, não preciso disso. Parei, né? O curso está lá, quem quiser comprar está na minha plataforma, análise de desenho, HTP, né? Agora, é capaz de ter algum que vai dizer que o conhecimento constituído na humanidade sobre o conceito de árvore é feudo específico de uma ciência. Não é, não é. Koch nem brasileiro era, então não dá para pegar a teoria do Koch, né? Tem livros escritos sobre ele, sobre isso, e nem Wittgenstein. Mas esse é assunto para o curso que eu vou propor para você. Vai ter uma aula gratuita, depois, a partir dessa aula, se o pessoal gostar, né? Aí façam a inscrição e a gente vai caminhar. Vai ser o nosso curso de férias para aqueles que tiverem tempo, paciência, ou quiserem aprender um pouquinho sobre isso. Os que não quiserem, vão pegar o curso pronto, vai estar na plataforma, vão lá, compram ele depois. E os que tiverem, participarão da construção dele. Ok? Gente, muito obrigado, pessoal do TikTok, pessoal do Instagram, pessoal no YouTube. Gustavo, obrigado pela sua parceria hoje, pelo seu apoio, né? As perguntas assertivas, maravilhosas, e pela luz que você trouxe na questão do ego ideal e idade de ego. Foi maravilhosa a sua pergunta, né? Faço questão de mencionar porque foi muito boa. Como a do Fábio na semana passada foi muito boa, na pergunta sobre o id e o inconsciente, a sua hoje foi cirúrgica.
Tá? Um abração para todo mundo. Agora é a saga para desligar os aparelhos. Tá? Encerrar.